parece empolgado, viu? Depois de oficializar a pré-candidatura a deputado estadual, tem percorrido não só a capital, mas também algumas cidades do interior, tem conversado com lideranças, com o eleitorado e avalia esses primeiros dias após o lançamento, a oficialização, na verdade, da sua pré-candidatura. Vamos acompanhar. Tive muito mais contato com a população nos últimos dias, para falar a verdade, mas uma recepção muito positiva, muitos amigos, muitas lideranças de Teresina, de cidades do interior, muitos colegas de muitos anos atrás têm nos procurado, querendo participar, querendo fazer parte desse time que agora está começando a ser montado. Isso, claro, gera uma expectativa, isso também gera em nós um entusiasmo de saber que estamos no caminho certo, que há muitos apoiadores e estamos aqui para abraçar a todos, mas em especial abraçar a população do Piauí, entender que essa entrada, ela é uma entrada que vem natural, vem de algo de dentro, algo como um entendimento, um chamado, que eu entendi que esse era o momento, que eu estava pronto, estou pronto para servir a meu Piauí. Aí, João, lá, hoje nós conversamos com o médico Vinícius Dias em uma solenidade na Assembleia Legislativa, e eu perguntei a ele, João, sobre aquele assunto que nós tratamos aqui na quarta-feira. A candidatura de Vinícius Dias atrapalha nomes históricos do PT? Tira voto de deputados que são tradicionais do PT? Ele respondeu o que acha desse tipo de especulação que circula nos bastidores da política piauiense. Eu tive muito mais contato com a população nos últimos dias, para falar a verdade, mas uma recepção muito positiva, muitos amigos, muitas lideranças. A outra fala dele, do médico Vinícius Dias, sobre essa avaliação de que a candidatura dele tira votos. Vamos ouvir o que ele respondeu. Nosso Piauí, graças a Deus, é muito grande, são 30 vagas sendo disputadas na Câmara Estadual, aqui, a qual estamos presentes hoje. E não vejo dessa forma, acredito que há espaço para todos, há espaço para cada candidato dentro do nosso partido, cada um tem sua pauta, cada um defende as suas áreas como pilar. Eu entro aqui para somar, acreditando que muito pelo contrário, eu venho para trazer novos eleitores, como alguém jovem, médico, alguém centrado, alguém dentro de uma formação cristã, e isso eu acredito que sim, posso agregar, porque eu quero trabalhar muito, já me sinto animado para isso. A avaliação do médico Vinícius Dias é diferente da de alguns nomes do PT, né? Ele acredita que, ao invés de tirar votos de nomes históricos, ele acredita que traz novos eleitores para a chapa. Ele, inclusive, na fala ficou bem claro aí que vai buscar outros públicos, né? Além dessa base já política construída pela família, vai tentar dialogar com outros públicos nesse processo eleitoral. E aí, João Magalhães? Primeiro, Nathan, lembrar que, de certa forma, o Vinícius Dias entra, né, com privilégios nessa disputa eleitoral, porque a gente já está ali no mês de abril. Eu acredito que nenhum outro nome teria as condições de decidir ser candidato só agora, no mês de abril, e já ter praticamente a garantia, a certeza de ser eleito, né? Porque é uma eleição muito acirrada, é uma eleição muito difícil, a de deputado estadual. O discurso público, né, de Vinícius Dias também não dá para ser outro, tem que ser exatamente esse, no sentido de que está entrando para agregar, para somar forças ao partido. Pelo perfil dele, é provável que ele, inclusive, dialogue com um eleitorado que muitas vezes não simpatiza muito com o PT, e a gente está falando naturalmente do segmento evangélico. As próprias pesquisas captam que é um eleitor, né, muitas vezes mais conservador, que está mais ali no campo da centro-direita, e por isso não tem naturalmente uma tradição de votar no PT, embora essa discussão seja muito mais em âmbito nacional. Aqui no Piauí, a própria ex-deputada Rejane Dias sempre caminhou, sempre foi filiada ao Partido dos Trabalhadores e sempre muito bem votada no segmento evangélico. É mais ou menos uma repetição da estratégia, né, que Vinícius Dias vai usar para 2026. Agora, em relação a ele afetar a candidatura de outros petistas, isso aí eu acredito que todo mundo concorda de que o efeito que vai ocorrer é exatamente esse. À medida em que Vinícius Dias, né, que é filho do ministro Wellington Dias, entra na disputa, é natural que outras lideranças petistas, deputados, inclusive daquele segmento mais ligado ao Wellington Dias, ele tenham baixa
né, entre seus apoiadores, porque, primeiro, o próprio ministro Wellington Dias e Vinícius Dias vão fazer aquele esforço natural de conquistar mais lideranças. E essas lideranças, a essa altura do campeonato, já estão fechadas ali com outros deputados. Vão ter que chegar lá no seu deputado de origem e dizer, olha, não tenho como dizer não para um pedido, né, do ministro Wellington Dias, porque ele foi governador durante 4 anos, então provavelmente há ali um discurso de gratidão dessas lideranças para com Wellington Dias, e isso deve fazer, sem dúvida nenhuma, com que alguns nomes do PT Raiz tenham ali uma perca de apoiadores. A gente até citou aqui, porque nos bastidores se comenta muito, né, bases, por exemplo, do deputado Gil Carlos, do deputado Francisco Lima, do deputado Vinícius Nascimento, que tem muitos apoiadores que são ligados, são muito próximos ao Wellington Dias. Provavelmente esses 3 nomes têm entre seus apoiadores nomes que vão migrar e declarar apoio a Vinícius Dias, porque faz parte do jogo, né? Agora, acredito que o que não deve, o que deve ser feito para que isso não chegue ali de fato em um atrito, em um conflito, é um monitoramento, né, Natan? É natural que algumas lideranças deixem de votar em Gil Carlos, em Lima, em Vinícius Nascimento, em outros nomes do PT, para votar em Vinícius Dias, mas não a ponto de inviabilizar a candidatura desses nomes, né? Acredito que é mais ou menos esse o cuidado que o próprio ministro Wellington Dias, com a sua experiência, deva ter para que isso não escale em uma tensão.